Da mesma forma que o conceito de literatura tem mudado historicamente, a função ou papel que essa forma de expressão cumpre socialmente também tem variado de acordo com o momento e com o grupo que a produz. A função da literatura nem sempre é intencional, isto é, quem produz literatura não tem necessariamente um objetivo específico com sua produção. Entretanto, ao serem publicados, os textos de alguma maneira interferem na realidade social. Em certas épocas, por exemplo, a literatura assume uma função predominantemente lúdica. Em outras, uma função filosófica e pedagógica. Em outras, uma função política e ideológica. Você viu que a palavra serve para comunicar e interagir, e também para criar literatura, isto é, criar arte, provocar emoções, produzir efeitos estéticos. Conheceremos agora o que dizem os teóricos e especialistas em literatura sobre outras funções que ela desempenha no mundo em que vivemos. O que é literatura? É uma pergunta complicada justamente porque tem várias respostas. E não se trata de respostas que vão se aproximando cada vez mais de uma grande verdade, da verdade verdadeira. Cada tempo e dentro de cada tempo, cada grupo social tem a sua resposta, sua definição. Ao longo de 2000 anos, vários têm sido os critérios pelos quais se tenta identificar o que torna um texto literário ou não literário. O tipo de linguagem, as intenções do escritor, os temas e assuntos de que trata a obra, o efeito produzido pela sua literatura. Tudo isso já esteve ou ainda está em pauta quando se quer definir literatura. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Para os gregos, a arte tinha também outras duas funções. De acordo com a concepção hedônica, que significa prazer, a arte devia proporcionar prazer, retratando o belo. Para eles, o belo na arte consistia na semelhança entre a obra de arte e a verdade ou a natureza. A concepção catártica advém do papel que as tragédias desempenhavam no mundo grego. Aristóteles foi o primeiro teórico a conceituar a tragédia. Define esse tipo de texto a partir de dois conceitos: a mimese, ou imitação da palavra e do gesto, que para ser eficaz deve despertar no público o sentimento de terror e piedade, e a catarse, que é um efeito moral e purificador e que proporciona o alívio desses sentimentos. Modernamente, esses conceitos desaparecem, mas a arte ainda cumpre o papel de proporcionar prazer e fruição estética e de aliviar as tensões da alma humana. Toda pessoa, independente do seu nível social ou sua escolaridade, tem direito ao prazer proporcionado pela literatura e pela arte. Literatura é linguagem e, como tal, cumpre juntamente com outras artes um papel comunicativo na sociedade, podendo tanto influenciar o público quanto ser influenciado por ele. O leitor de um texto literário ou contemplador da obra de arte não é um ser passivo que apenas recebe a comunicação. Mesmo situado em um tempo histórico diferente do tempo de produção da obra, o leitor também a recria e atualiza os seus sentidos com base em suas vivências pessoais e nas referências artísticas e culturais do seu tempo. Por outro lado, no momento em que está criando a obra, o artista já é influenciado pelo perfil do público que tem em mente. E isso se reflete nos temas, nos valores e na linguagem que ele escolhe. Segundo Elie Lanes, a literatura é o retrato vivo da alma humana, é a presença do espírito na carne. Para quem às vezes se desespera, ela oferece consolo, mostrando que todo ser humano é igual e que toda dor parece ser a única.
É ela que ensina aos homens os múltiplos caminhos do amor, enlaçando-os em risos e lágrimas, no seu sofrer semelhante. Ela quem vivifica a cada instante o fato de realmente sermos irmãos do mesmo barro. Segundo o escritor Guimarães Rosa, literatura é feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano. Isso quer dizer que a literatura, entre outras coisas, é também a expressão das emoções e reflexões do ser humano. Então, as funções que a literatura desempenha nas sociedades se configuram, em grande parte, a partir daquilo que o público reconheceu como valor ao longo da história da leitura. Nesse sentido, entre várias possibilidades, a literatura pode funcionar como um espaço para o sonho e a fantasia, um espaço para a reflexão ou denúncia da realidade cotidiana, um espaço para a diversão, um modo de compreender e construir nossa identidade. Para que a literatura possa garantir sua liberdade ficcional, é preciso que haja um pacto com o leitor. É necessário que este aceite o jogo proposto pelo texto e reconheça como válidas as condições criadas pelo narrador. Apesar de os acontecimentos narrados não serem reais, eles têm de parecer verdadeiros para quem lê. Ou seja, a narrativa precisa ser verossímil para que o pacto funcione.